Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou responder a pergunta que foi feita por Flávio Silva. Em Gênesis 10, no famoso texto da Tabela das Nações, ao nos apresentar as famílias dos filhos de Noé, começando por Jafé, seguido por Cã e por último por Sem, menciona as suas famílias, as suas terras, as suas línguas e as suas nações. O texto diz que todas as nações surgiram segundo as suas línguas. Se Deus criou as mais diversas línguas e idiomas na ocasião da Torre de Babel, que só aparece no capítulo 11, ou seja, no capítulo seguinte, como pode antes, em Gênesis 10, a Bíblia relatar que já haviam famílias e nações segundo as suas línguas? De fato, o evento da Torre de Babel só ocorreu em Gênesis 11, que em seu primeiro versículo nos diz assim: "E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala." E é somente após o versículo 7 que Deus diz: "Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros." Esta é uma pergunta muito interessante, e embora pareça de difícil solução, não é. Fique até o final do vídeo, pois você saberá como devemos responder a este questionamento de acordo com as Sagradas Escrituras. Aprendemos que antes todas as nações formavam um único povo, preservando um único idioma. Que idioma era esse? Eu falarei sobre isso no final desse vídeo também. As declarações constantes no 10º capítulo de Gênesis acerca de línguas diversas são tidas pelos críticos como se o autor sacro se tivesse esquecido das línguas que já existiriam antes da Torre de Babel e como se desajeitadamente não tivesse contado como essas línguas haviam começado. Mas você verá que não houve esquecimento algum, nem relapso do escritor bíblico. Eu vou trazer algumas informações muito preciosas que vai facilitar a nossa compreensão do capítulo 10 e 11 de Gênesis e, consequentemente, poderemos entender perfeitamente o que aconteceu. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que a lista dos descendentes de Noé contém 70 nomes, número que simbolizava para os antigos a totalidade e a completude. Pode-se observar que a lista está incompleta e cumpre uma função aparentemente representativa. O autor transpôs várias linhagens de modo a obter o número final. Esses 70 devem ser comparados com as 70 pessoas da família de Jacó que desceram ao Egito. O hebraico de Deuteronômio 32, versículo 8, significa, literalmente, "Ele fixou os limites dos povos de acordo com o número dos filhos de Israel." Comentário que certamente identifica o número como esses mesmos 70. Israel era considerado como um microcosmo similar ao macrocosmo quanto à forma. A tradução da RSV da Bíblia segue a Septuaginta, que provavelmente preserva uma opinião rabínica de que havia 70 anjos ministrando ao redor do trono de Deus. Quando Jesus enviou os 70, isso pode ter simbolizado a sua missão, em última análise, ao mundo todo. Também existe um aparente jogo com os números 7 e 12 nesta lista. Jafé tem 7 filhos, e os seus netos também são 7, bem como a soma dos descendentes de Misraim. Ao invés de ser vista como uma lista étnica completa, ela deve ser considerada como artifício mnemônico para ajudar a lembrar o nome dos habitantes do mundo na região da Palestina. Desta forma, nem todas as nações conhecidas do Velho Testamento estão arroladas aqui, mas constam do rol em número suficiente para afirmar o ponto de que a humanidade é uma só, com toda a sua diversidade, sob o único Criador. No início do capítulo 10, o autor de Gênesis esclarece que os filhos de Noé eram Sem, Cã e Jafé. Eles foram os pais das 3 grandes famílias da humanidade. Sem foi o primeiro mencionado, ocupando o lugar da liderança e destaque nos planos divinos para os povos. Os semitas seriam os líderes espirituais dos homens. Os escolhidos de Deus dentro dessa linhagem ensinariam a religião de Jeová ao mundo. Sabemos que o Messias deveria vir através dos descendentes de Sem. Jafé seria o pai de um grande ramo do mundo gentio. Seus descendentes se espalhariam por toda parte em busca de lucros e poder material. Seriam prósperos e excessivamente poderosos. Cã seria o pai de outro ramo dos gentios, incluindo os egípcios, etíopes, abissínios, que são os habitantes atuais da Etiópia,
e grupos afins. Seu filho Canaã foi o pai dos grupos chamados cananitas, habitantes de Canaã, que mais tarde foram desalojados pelos hebreus. A maldição pronunciada sobre Canaã por Noé não foi de maneira nenhuma destinada a ser prova textual da escravidão ou segregação racial. E embora o versículo 1 indique que Sem ocupou o lugar da liderança das 3 famílias da humanidade, o texto começa a tratar primeiro da família de Jafé e depois de Cã. Por que isso aconteceu? Para deixar campo livre para a história de Sem no restante do livro. E por que é que eu estou falando isso? Para mostrar a você que é assim que Gênesis procede com os temas secundários. Este procedimento foi aplicado em Gênesis 11, versículo 10, ao próprio Sem. Veja que o texto trata novamente da linhagem de Sem, pois o propósito é outro. O texto coloca os ramos não abraâmicos antes e depois se concentra na linhagem mais importante, na linhagem patriarcal. Eu vou explicar isso melhor. Se você analisar o capítulo 10 com mais calma, você verá que o texto vai limpando a área para que a família de povos de maior interesse para o Velho Testamento receba maior atenção. E quando o texto começa a falar dos filhos de Sem, Éber, a parente raiz do patronímico hebreu, é destacado. E seu filho Peleg, que é o mais importante ramo desta família, também recebe destaque, sendo afirmado que em seus dias se repartiu a terra. No entanto, o outro filho de Éber, Joctã, pai de muitas raças árabes, foi delineado conforme a prática normal do livro. Os que receberam destaque em Gênesis 10 receberam mais amplo tratamento em Gênesis 11:10, como foi o caso de Nimrod, filho de Cuxi. Nimrod fundou o antigo império babilônico e Gênesis 11 vai nos falar o que aconteceu com este império. No caso de Peleg, que é um nome ligado à divisão da terra, significando dividido, segundo grande parte dos estudiosos, significa que a divisão ocorrida em seus dias, nos dias de Peleg, aparentemente se refere à dispersão mencionada no capítulo 11, versículo 9, por ocasião da Torre de Babel. Você já consegue perceber o que aconteceu? O que o autor sagrado fez foi antecipar no capítulo 10 a multiplicidade dos idiomas, deixando para falar como isso aconteceu apenas no capítulo 11. Isso aconteceu para mostrar que Deus se preocupa com todas as nações. Gênesis 11 está cronologicamente fora de ordem para mostrar que Gênesis 10 não é apenas um julgamento, mas principalmente o cumprimento de Gênesis 1, versículo 28 e 9, versículo 1 e 7, de que o homem frutificaria e se multiplicaria e encheria a terra. Portanto, fica bastante óbvio que Gênesis 11 explica a dispersão descrita em Gênesis 10. Assim, a Bíblia usa uma técnica literária de resumir a história antes de entrar em detalhes de algum determinado episódio, como muitos outros livros fazem. Devido a esta e outras técnicas, vários eventos bíblicos são relatados fora da sequência cronológica. E isso já havia acontecido no próprio livro de Gênesis. Gênesis 1 contém um resumo da criação. Gênesis 2 dá os detalhes da criação do primeiro casal humano. A morte de Abraão é mencionada em Gênesis 25, versículo 7 a 10. E o nascimento dos filhos de Isaque, Jacó e Esaú, é mencionado depois, em Gênesis 25, versículo 21 a 26. No entanto, Abraão teve o privilégio de conviver com seus netos durante um bom tempo antes de morrer. A morte de Isaque é relatada em Gênesis 35, versículo 28 e 29, mas seguindo a cronologia bíblica, Isaque morreu no período da prisão de José no Egito, no capítulo 40. A Bíblia usa muito esse recurso literário, deixando de seguir uma cronologia rígida para dar ênfase a algum acontecimento importante e, desta forma, algumas histórias são contadas fora de sequência por causa dos temas ou personagens destacados. Portanto, não houve contradição alguma no texto sagrado. No caso da confusão de línguas, Gênesis 10 enfatizou a divisão dos descendentes de Noé em termos da geografia, ao passo em que Gênesis 11 relatou a forma como Deus forçou os homens a cumprir a sua ordem de encher a terra. Portanto, os acontecimentos descritos no capítulo 11 precedem grande parte da dispersão mencionada no capítulo 10. A lista ou tabela das nações é colocada em primeiro lugar, tanto porque a ocasião da morte de Noé
requeria um sumário genealógico, como se a dispersão ocorrida depois do incidente da Torre de Babel devesse ser vista à luz da unidade essencial do homem. É interessante notar que Gênesis descreve Noé e seus filhos saindo da arca e falando uma só língua, com um só vocabulário. Quando os descendentes de Noé se multiplicaram, naturalmente continuaram com essa mesma língua, uma vez que era suficiente. Viveram no vale do Eufrates e nas redondezas do mesmo, local comumente considerado como o berço da civilização. Os hebreus usavam o nome Sinar ou Sinear, originalmente uma região ao norte da Mesopotâmia, para designar toda a região da Mesopotâmia. Eles eram nômades e vagueavam ao longo das montanhas do Ararat até as bem regadas planícies da Babilônia. Sempre houve discussão em relação ao idioma que eles falaram, mas, segundo a maioria dos estudiosos, com toda probabilidade, este idioma era o hebraico. Todos falavam o hebraico da mesma forma. Supõe-se geralmente que após a confusão mencionada no capítulo 11, por ocasião da Torre de Babel, a língua hebraica permaneceu na família de Éber. Os nomes próprios e seus significados dados nas escrituras parecem evidências incontestáveis de que a língua hebraica era a língua original da terra, a língua na qual Deus falou ao homem e na qual deu a revelação de sua vontade a Moisés e ao povo, sendo usado em todo o mundo por 1757 anos, até que Peleg, filho de Éber, nasceu, sendo a Torre de Babel construída aproximadamente 100 anos depois de seu nascimento. Por ocasião da confusão de línguas por causa da Torre de Babel, o idioma hebraico foi usado entre os hebreus ou judeus, chamado, portanto, a língua dos judeus, em Isaías 36, versículo 11, até que foram levados cativos para a Babilônia, onde a língua sagrada cessou de ser comumente usada e o hebraico misto, ou caldeu, veio em seu lugar. Não se pode imaginar razoavelmente que os judeus perderam inteiramente a língua hebraica nos 70 anos de seu cativeiro na Babilônia. No entanto, como eles foram misturados com os caldeus, seus filhos, é claro, aprenderiam esse dialeto e para eles o hebraico puro seria ininteligível. E isso provavelmente deu origem à necessidade de explicar as escrituras hebraicas na língua caldeia para que os filhos pudessem entender tão bem quanto seus pais. Como podemos presumir com segurança que os pais não poderiam ter esquecido o hebraico, podemos concluir que as crianças em geral não poderiam tê-lo aprendido, pois não viviam em um estado isolado, mas eram misturados com os babilônios. Essa conjectura remove a dificuldade com a qual muitos ficaram embaraçados. Uma parte, supondo que o conhecimento da língua hebraica foi perdido durante o cativeiro babilônico, e, portanto, a necessidade dos targuns caldeus para explicar as escrituras, e outra parte insistindo que isso era impossível em um período tão curto quanto 70 anos. O que você achou do vídeo? Caso você também tenha dúvidas sobre algum texto, deixe a sua pergunta nos comentários, pois ela também pode ser utilizada para a elaboração de algum vídeo desta série. Deixe o seu like, faça o seu comentário, pois isso ajuda muito aqui o canal, não vai te custar nada, mas vai ajudar o canal a propagar essa mensagem, a mensagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que mais e mais pessoas conheçam a verdade. Tá bem? É importante que a palavra de Deus seja divulgada. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.